Glória a Deus. Vamos na comunhão. O Senhor do céu nos enviará a sua santa e gloriosa palavra. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Tem cooperadores daqui a mais? Irmão Givaldo. Irmão Givaldo, tem mais cooperadores aí? Tem mais? Irmãozinho encarregado. Não conheço os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amado Criador. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor. Se encontra em Salmos 46. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, o título diz a fé perfeita em Deus. Todos encontramos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra dele. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras que o Senhor, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus, poderoso. A fé perfeita em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a fé é a base, a referência é a base. Quando nós aceitamos, quando nós concordamos em caminhar com Jesus Cristo, é porque nós já cremos no Senhor Jesus. Se você não tivesse fé, não cresce no Senhor Jesus, você não estava aqui. Há pessoas, irmãos, que acham que não tem fé, mas você tem fé, porque senão você não estava aqui. Você estaria em qualquer outro lugar. E se você está aqui, é porque você crê que o Senhor Jesus ia fazer algo na tua vida nesta noite. A fé é perfeita em Deus. Sabemos, irmãos, que a fé, há 3 virtudes que nos levam a vencer qualquer obstáculo nessa vida. É a fé, o amor e a paciência. Glória a Deus. Glória a Deus. Se nós tivermos essas 3 coisas, irmãos, juntas, a fé, o amor fraternal, que é o amor a todos, e a paciência para esperar o tempo de Deus na nossa vida, então venceremos todos os obstáculos. E nós então, irmãos, nós precisamos dessa fé na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, muitas pessoas, eles buscam a perfeição. Os judeus passaram todo o tempo buscando a perfeição.
e não conseguiram chegar à perfeição. Eles não conseguiram se justificar pelas obras. Então veio Jesus, irmãos, nos mostrando que mesmo que você tropece, mesmo que você fale, mas se você sabe perdoar, se você sabe amar, se você ama o teu irmão, e se você tem a graça do perdão, você tem direito do perdão. Glória a Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. E na oração do Pai Nosso, você já vê que ali nós já falamos. E em Mateus 6,14 já está escrito: se perdoares aos homens as suas ofensas, Deus, o vosso Pai, perdoará as vossas. Então Jesus, irmão, nos ensina que mesmo fraquejando, através da fé, através do amor que você tem do teu irmão, de perdoar as fraquezas dele, você consegue se redimir dos teus erros, e você consegue se purificar pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que representa o amor de Deus estendido sobre a igreja. Então, irmãos, nós precisamos entender, irmãos, o inimigo não pode ficar soprando no nosso ouvido e dizendo que nós somos culpados disso ou daquilo, porque o nosso advogado fiel, ele está sentado à destra do Pai para nos defender, porque está escrito na palavra: quem peca é do diabo. Mas Jesus diz assim: eu sou o teu advogado fiel e estou junto ao Pai te defendendo. Então nós temos um advogado fiel que derramou sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser libertos das acusações de Satanás. Então nós não podemos, irmãos, dar valor nas acusações, porque Jesus derramou sangue na cruz do Calvário para que os nossos pecados fôssemos libertos das nossas falhas e dos nossos pecados. Então, irmãos, nós vemos através da palavra, quando fala de fé, fala de você crer num Jesus que ensinou nós a amar. Então, irmãos, é através do amor que nós vamos conseguir se aproximar de Deus, porque é através do amor, irmãos, que nós vamos errar menos. Se nós aprender a amar os nossos irmãos, com certeza nós não vamos fazer nada de errado contra nossos irmãos, porque se nós amarmos os nossos irmãos, nós não vamos querer dar prejuízo para o nosso irmão. Se nós amarmos nosso irmão, nós não vamos querer magoar nosso irmão. Se nós amarmos nossos irmãos, nós vamos querer tudo que nós queremos para a nossa vida, vamos querer para a vida deles. Então é esse amor, irmãos, que nos liberta e nos aproxima de Deus e nos dá a graça do perdão. Quando Deus fala, irmãos, na palavra dele, quando Deus fala, irmãos, da folha da árvore, fala de sombra. Quando Deus fala de sombra, ele fala de misericórdia. Glória a Deus. Ele fala de favor não merecido, mas ele fala de misericórdia. A sombra do Onipotente. Quando ele fala de sombra, ele está falando da misericórdia. E quando você fala assim: a mão do Senhor me alcançou, é a misericórdia do Senhor me alcançou. Mesmo eu estando errado, mesmo eu estando falho, eu me arrependi, eu pedi perdão, eu liberei o perdão, e a mão do Senhor me alcançou e me trouxe de volta para a sua graça. É assim que ele faz na nossa vida, irmãos. Então, dando sequência na palavra, irmãos, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tem alguém angustiado aí, irmãos? Tem alguém angustiado aí? Glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo para você nessa noite: Glória a que Deus. Ele é o seu refúgio e a fortaleza, socorro bem presente. Irmãos, quando alguém está em perigo, o que ele faz? Ele grita por socorro. Você já gritou por socorro para o teu Deus? Pode gritar por socorro, irmãos. Ele vem ao teu encontro. Ele diz assim: diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Você está angustiado? Pede socorro para o teu Deus, que Ele vai te socorrer, e essa angústia vai ter que ir embora. Você não vai sair daqui com ela, não. Ela vai ter que ir embora. Ela não vai voltar para casa com você, essa tua angústia. Ela não vai, porque o teu Deus, Ele é socorro na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que a terra se mude, ainda que você
esteja em outro país, ainda que haja uma mudança, ainda que uma outra nação tome a nossa nação, aconteça o que acontecer, você está em outra terra, em outro lugar, não importa o que vai acontecer, qualquer coisa que vai acontecer, se você está temendo, porque é política isso, porque é aquilo, para o povo de Deus, irmãos, o nosso rei, ele está sentado à destra do Deus Pai. É Ele que é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na cruz. Aleluia. Nós não temos que estar preocupados com o que está acontecendo aquilo ali, porque nós servimos a um Deus que nós conhecemos e nós ouvimos Ele através da Sua palavra. Nós conhecemos o nosso Deus e é Ele quem nos liberta e nos socorre. Glória a Deus. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nossa fé não está firmada. Maldito é o homem que confia no braço dele mesmo. Mas aquele que confia no Senhor, esse não será confundido. Aleluia. É no Senhor que nós confiamos. Aí diz aqui, ainda que as águas rujam e se perturbem. Águas, irmãos, significa, irmãos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Águas, irmãos, são ideologias. Quando ajuda um grupo de pessoas e começa a defender uma tese, seja um partido político, seja uma organização, seja ela boa ou ruim, são águas. Quando a organização é boa, são águas limpas. Quando a organização é ruim, são águas sujas. Então diz aqui, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que um grupo de pessoas, uma ideologia contrária, um grupo de pessoas, independente do tamanho, uma organização qualquer, se coloca contra você, o seu Deus ainda é maior. Glória a Deus. Ainda que as águas, não está ali, porque água já é uma organização, as águas são as organizações. Ainda que várias organizações, seja lá elas qual forem, se virem contra você, se você estiver do lado do seu Deus, você e o seu Deus é maioria. É maioria. Então, irmãos, o que é que vamos temer nessa terra? O máximo que o inimigo pode tirar de nós é a nossa vida material. Porque a vida espiritual com Deus, nessa ele não pode tocar. Glória a Deus. E o Senhor tem um reino de glória preparado para nossas vidas. Aleluia. Se Deus te levar lá hoje, você não vai querer nem voltar para ver nem seu filho. Você que ama seu filho. Se você vê o lugar que Deus tem para a tua vida, a minha sogra prestes a morrer, que Deus a recolheu há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. Ela foi 4 vezes lá e quando ela voltava, ela dizia: vocês me perdoam, mas eu não fiquei nem um pouco preocupado em deixar vocês aqui. Eu pedi para o anjo: eu quero ficar aqui, mas o anjo disse: ainda não está na hora, você vai vir, mas ainda não é agora. E as 4 vezes que ela foi lá, ela insistia para ficar lá, até que 2 meses depois, o Senhor a levou para o seu reino de glória. Aleluia. Mas o que Deus tem para a nossa vida, irmãos, ninguém pode tirar de nós. Deus tem algo maravilhoso para nossas vidas. Além desta vida, há algo maravilhoso. Mas Ele tem para a tua vida também neste mundo. O inimigo não pode ficar batendo com você daqui para ali, porque ele não tem poder sobre a sua vida. E se você pedir a Deus: Deus, eu repreendo hoje esse inferno que está na minha vida, repreendido está, porque o Senhor Deus é poderoso para mudar o teu cativeiro nessa noite. Há irmãos aqui angustiados, há irmãos que entram com o coração apertado, dizendo: não tem jeito para essa situação. Mas Deus te diz: tem jeito sim. Entrega na mão do Senhor os seus problemas e crê que Ele pode tudo, porque Ele te conhece mesmo antes do seu nascimento. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, irmãos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Os problemas, irmãos, os problemas que se levantarem, podem ser problemas, não importa o tamanho do problema, que para você parece uma montanha muito grande, um problema muito difícil. Para Deus, irmãos, isso não tem problema, porque para Deus, irmãos, tudo é possível. Quando alguém disse que era impossível que um rico se salvasse, Deus disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus
tudo é possível. E ele estava falando não do rico bom, mas do rico ruim. Mas para Deus tudo é possível. Ao que crê, tudo é possível. Ele precisa se converter, ele precisa crer que existe Deus, ele precisa crer que existe Jesus, e um dia Jesus morreu na cruz do Calvário para a salvação da sua vida. Ele precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Ele precisa passar pelas águas do batismo, irmãos, para que seja redimido, para que seja transformado. Glória a Deus, aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há muitos rios por aí. Há rios de água suja. Há muitos rios. Mas Deus está dizendo aqui, irmão, no capítulo, no versículo 4, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio, irmãos, essa ideologia, esse rio se chama Jesus Cristo. Esse rio se chama a palavra de Deus. Há um rio essas são as correntes. Cada mensagem lida na igreja, cada mensagem, cada exortação é uma corrente. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso aqui, irmãos, é uma cidade de Deus, como Deus já deu no início do culto. Isso aqui, irmãos, é uma cidade de Deus. Porque, irmãos, se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, se nós, particularmente, somos templos do Espírito Santo de Deus, e aqui tem vários templos, um templo é uma casa, e se aqui tem várias casas juntas, então, irmãos, aqui é uma cidade. Aqui é uma cidade. E o que diz a palavra? Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, o santuário, por quê, irmãos? Porque você é santo, você foi lavado e remido no sangue de Cristo. E quando nós fazemos a oração de comunhão aqui, nós dizemos: Senhor, nos perdoa, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, daquele momento para frente, você está limpo na presença de Deus. Porque, irmãos, se você perdoar, Jesus te perdoa e você fica limpo na presença de Deus. Então, em cada oração, nós pedimos perdão a Deus em cada oração, conforme Jesus nos ensinou. Porque, irmãos, nós não vamos pedir perdão pelo nosso pecado que nós cometemos antes da oração que já fizemos. Se você errou, irmãos, ontem, você não vai pedir novamente perdão. Você já orou, você já disse: Deus me perdoa, e você já viu que Deus já te perdoou. Aquilo que ficou para trás, ficou, irmãos. Nós estamos falando da falha de hoje. Porque nós erramos, irmão, no pensar, nós erramos no falar, nós erramos em muitas coisas. Alguém pode dizer: aquele irmão veio aqui, aquele cooperador veio aqui e fez tantas coisas erradas no culto. E faz, irmãos, porque somos seres humanos errantes, mas é o sangue de Cristo que nos liberta, é Ele que nos perdoa. Em cada oração nós vamos dizer: Deus nos perdoa, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e o sangue de Cristo vai nos deixar limpo de novo na presença dEle. Mas o pecado que nós estamos falando é entre a oração que nós fizemos de manhã, para a oração que fizemos à tarde, a oração que fizemos no início do culto, para a oração que fizemos no final do culto. Daquela oração para trás, aquele pecado que nós pedimos perdão a Deus, aquele já ficou para trás, irmão. Você não precisa de novo. Deus me perdoa por aquele pecado, Deus me perdoa por aquele pecado. Deus não se alegra com isso. Porque se Ele te disse que se você perdoar o teu irmão, assim como você perdoa, Ele também te perdoa. E se é a palavra dele que está dizendo, então você já se reconciliou com Deus. Sobre aquilo você não vai mais precisar pedir perdão a Deus. Mas você vai pedir perdão a Deus das tuas falhas cometidas, daquela oração para frente. Nós erramos, irmãos, por pensamento, nós erramos por palavra, erramos, irmãos, por muitas coisas, porque fomos educados de uma forma no meio de um mundo onde muitas pessoas fazem tantas coisas erradas e falhas, e a gente convive com essas pessoas. E muitas vezes, quando a gente se pega, irmãos, se nós vermos em determinadas cartas que Paulo escreve, irmãos, para não falar mal uns dos outros. E tem uma parte em Tiago que diz assim: não reclameis uns dos outros. E quem de nós que não reclama do nosso irmão? Hoje mesmo eu já falei dessa parte, pela misericórdia de Deus, já pedi perdão a Deus.
A gente reclama do almoço que não dá gostoso, reclama da esposa, reclama do filho que não fez a coisa certa, reclama de tudo, irmãos, reclama do patrão que não pagou um salário bom, reclama do empregado que não trabalhou direito. Hoje eu já reclamei umas 5, 6 vezes, irmãos, pela misericórdia de Deus. Se não fosse o sangue de Cristo na minha vida para me perdoar, então como é que a gente fazia, irmãos? Está escrito na palavra de Deus: não reclameis uns dos outros. Eu não posso reclamar: olha, o irmão não foi lá congregar comigo tal dia, o irmão não veio aqui tal dia, a irmã não foi me visitar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso reclamar do meu irmão. Então nós estamos cheios de falhas, somos fracos, falhos e errantes, mas Deus é poderoso para nos curar e nos sarar em cada oração, em cada momento. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, quando que você se alegra na presença de Deus? É quando Ele diz para você: não se preocupe, o que o inimigo está falando no teu ouvido é mentira. Eu estou te dizendo pela minha palavra, eu estou te dizendo que aqui tem correntes que vai alegrar a tua vida. Alegra a cidade de Deus, porque o inimigo não tem poder sobre a sua vida. E o que ele está tentando te falar é mentira dele, porque ele é acusador. Mas Jesus te diz: eu tenho salvação para a tua vida, eu tenho jeito para o teu problema. É só você crer e entregar seus caminhos ao Senhor. Deus ele diz aqui, ó: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Olha só que palavra maravilhosa que Deus tem para a nossa vida nessa noite, irmãos. Salmos 46, muitas vezes, irmãos, é lido nas igrejas, é um fortalecimento de fé. E nessa noite, irmãos, nós estamos hoje tendo isso aqui na mesa hoje, essa palavra hoje, para que possamos sair daqui revestidos, sair daqui preparados para enfrentar o dia mal na nossa vida. Nós precisamos sair daqui prontos, irmãos, de posse do nosso milagre. Nós não podemos sair daqui com culpa nas costas, achando que somos culpados de alguma coisa, porque é aí que o inimigo está travando a tua bênção. Mas quando você colocar no seu coração que o seu Deus é poderoso e o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário limpou os teus pecados, e você tem direito na salvação, quando você sai de posse dessa vitória, então você sai pisando firme e sai alegre na presença de Deus, porque a tua bênção Deus vai te entregar. Aleluia. Irmãos, há pessoas, irmãos, que estão tão fracas, achando que porque um dia ele foi batizado, e depois que ele foi batizado, ele fez alguma coisa que desagradou a Deus, alguma coisa grave, então ele está morto e não tem mais jeito para a vida dele. Então, irmãos, a pessoa está totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Porque o nosso Jesus, Ele perdoa não só uma vez, mas 70 vezes 7. E para Deus não tem tamanho de pecado. Qual é o tamanho do teu perdão? Você tem a graça de perdoar o que fizer para você de errado, você tem a graça de perdoar. Se fizerem algo terrível para você, você perdoa. Qual é o tamanho do seu perdão? O meu perdão é ilimitado, Senhor. Pode fazer comigo o que quiser. Eu estou com o meu coração aberto para perdoar. Deus também é da mesma forma. Se o teu perdão é limitado e alguém pisar no seu pé e você perdoa, mas se você sofreu um dano maior, você não perdoa. Se você perder 50 reais, você perdoa, mas se perder 5 mil reais ou 50 mil reais, aí você não perdoa, então o seu perdão é limitado. Mas se você tem a graça, hoje Deus abre o teu coração para você deixar esse perdão ilimitado, então o teu perdão também é ilimitado na presença de Deus. Porque, irmãos, há uma coisa que a igreja precisa saber, está escrito na palavra de Deus: quando você desce as águas do batismo, irmãos, o pecado hereditário que vinha de Adão até nossos pais, aquele pecado que nós não podemos nos arrepender dele, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nós descemos as águas do batismo, quando nós descemos e saímos das águas do batismo, é como se nós tivéssemos nascido de novo. E o pecado hereditário que vem de Adão até nossos pais, toda a maldição hereditária do pecado fica sepultado nas águas do batismo. Nasce então uma nova criatura para ser lavado no sangue de Jesus Cristo, porque o que vai lavar são essas águas aqui que vai lavar os seus pecados dia a dia, irmãos.
Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, necessário te é nascer de novo. E Nicodemo disse: eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Ele disse: não, Nicodemo, você precisa fazer um recomeço, você precisa passar pela simbologia do renascimento. E quando, irmãos, nós estamos no ventre da nossa mãe, nós estamos envoltos, nós estamos dentro de uma bolsa de água, e é todo cheio de água aquela bolsa, e nós estamos lá dentro por 9 meses, nós estamos dentro daquela bolsa de água. Mas quando chega o dia do nosso nascimento, aquela bolsa se rompe e nós ressurgimos das águas, e ainda não temos espírito. Ressurgimos das águas, temos alma, temos corpo, mas estamos em estado vegetativo, ainda não temos espírito. Mas quando o médico dá aquele tapinha que nós respira, nós recebemos o espírito de vida para habitar nesta terra e para nos guiar. E Deus nos entrega o espírito de vida, como está lá em Gênesis. E o homem feito do pó da terra já estava pronto quando Deus soprou nele o fôlego e o espírito se fez alma vivente. Glória a Deus. Então, irmãos, da mesma forma que Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, necessário te é passar pela simbologia do renascimento, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Porque o primeiro homem em Adão, ele pecou e caiu, mas o segundo homem, Jesus Cristo, pela fé, está firme de pé, porque Deus é poderoso e Jesus é poderoso para sustentá-lo em toda a verdade. Aleluia. Então, irmãos, quando nós passamos pelas águas do batismo, simbolizando um renascimento, como foi falado para Nicodemo: Nicodemo, necessário te é nascer de novo. E Nicodemo disse: Senhor, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Mas ele disse assim: eu não te disse ser gerado, Nicodemo. Você é um homem, um doutor. Eu não te disse ser gerado, disse nascer, voltar ao estado de recém-nascido e nascer de novo. Então, irmãos, quando nós descemos as águas do batismo, simbolizando que estamos no ventre da nossa mãe, e nós descemos as águas do batismo, e quando nós saímos das águas do batismo, significa o dia que você nasceu, que o umbigo foi cortado e você levou aquele tapinha e você respirou. Quando você sai das águas, o Espírito Santo de Deus desce sobre a sua cabeça, como foi feito, como foi mostrado em Jesus. E quando desce o Espírito Santo de Deus na tua vida, você tem vida e vida eterna. Glória a Deus. E mesmo, irmãos, e mesmo, Jesus disse assim: Pai, de modo nenhum lançarei fora aqueles que tu me deste. De maneira nenhuma. Com base nessa palavra, irmãos, eu fiquei muitos anos buscando, com base nessa palavra, de modo nenhum lançarei fora. Então, irmãos, alguém acha que porque alguém errou e acha que esse pecado foi um pecado de morte, e Jesus disse o quê? Se creres em mim, mesmo que esteja morto, viverás. Porque quando nós somos resgatados, irmãos, quando Deus nos deu a chance de sermos resgatados, quando nós caminhamos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós estávamos mortos, e Jesus falou conosco e nos aceitou. E se você, irmãos, imagina que porque você falhou você está morto, realmente, enquanto a pessoa está de costa para Deus, cometendo tudo que é errado, fazendo do sangue de Cristo, pisando no sangue de Cristo, ignorando a fé e largando tudo para trás, se ele for pego naquele momento, ele não vai ter salvação. Mas, irmãos, se de lá no meio da profundidade do fundo de uma prisão, independente da situação, se ele já foi batizado ou não, da onde ele estiver, se ele gritar: Deus, tem misericórdia de mim, pode me matar devagar, pode doer, não tem problema, Senhor, mas salva a minha alma, me ajuda, eu quero pagar pelos meus erros, mas me ajuda e me salva, me perdoa, assim como eu perdoo a todos. Se ele gritar no fundo da onde ele estiver, Deus vai dizer para ele: clama a mim e responder-te-ei. Não importa a circunstância que você está, irmãos, não importa, porque para Deus não existe isso. Para o homem existe pecado grande, pecado pequeno, mas para Deus não. Se você tem a graça, se você tem misericórdia e o seu perdão é ilimitado, creia que o Senhor também é ilimitado para com a tua vida. Então, irmãos, nós precisamos ter essa fé. Então, irmãos, quando uma criança, quando alguém nasce e é uma criança recém-nascida, a criança, irmãos, ela suja a fralda, e a mãe vai fazer o que com a criança? Porque a criança sujou. A mãe ainda vai pôr uma outra fraldinha na criança, sabendo que a criança vai sujar de novo.
Será que o teu Jesus vai te jogar fora porque você sujou? Se a tua mãe, quando você era criança e você sujava a fralda, ela dava banho, limpava aquilo tudo com carinho e ainda punha uma outra fraldinha para você sujar ela depois, te dava comida na boca, cuidou de você, maior carinho contigo quando você era criança. Jesus vai jogar uma criança fora só porque a criança sujou, só porque a criança cometeu uma falha, seja grave ou não? Jesus vai pegar essa criança e vai jogar fora. Ele está dizendo que mesmo que a mãe esqueça o seu filho, o amor dele ainda é maior do que o da mãe. Mesmo que a mãe não ame seu filho, Jesus ama muito mais do que a própria mãe. Então, irmãos, quando falhamos, quando fracassamos, nós precisamos reconhecer, pedir perdão, liberar o perdão, para que nós possamos, para que o sangue de Cristo possa mudar a nossa história e nós possamos ter a posse da vitória. Porque, irmão, se você crê que Jesus pode mudar a tua história, o que é que está travando a tua bênção? Por que está travando a tua bênção? É porque você acha que você falhou, que você é mais fraco do que o outro, por isso que o outro recebeu ou não? Não, irmãos. Nessa noite você sai daqui crendo que quando você orar, que quando você pedir perdão, e quando você liberar o perdão, o sangue de Cristo sobre a sua vida derramado na cruz do Calvário, qual um dia você aceitou como seu único e suficiente Salvador, Ele te diz nessa noite: de maneira nenhuma te lançarei fora. Glória a Deus. Você é lavado e remido no sangue de Cristo, sai daqui de posse da tua vitória, porque o teu Deus tem bênção para a tua vida, porque Ele veio. Nesta noite, irmãos, Deus diz por essa palavra, nos sustenta, nos fortalece na fé, e diz: não temas porque o inimigo diz que você falhou, não temas porque o inimigo diz que você é fraco, não temas porque o inimigo diz que isso ou que aquilo. Apenas aprenda a ter o amor de Deus, a paciência para esperar e a fé que o nosso Deus é poderoso para transformar tudo em bênção na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos.